galerinha, tudo bem? Eu estou bem, trago na videoaula de hoje transitividade verbal. Isso mesmo, vocês vão aprender aí sobre a transitividade do verbo. Vão aprender sobre o verbo direto, verbo direto e indireto e verbo intransitivo. Bora lá aprender? Mas antes não esqueça de dar seu joinha e inscrever-se no canal. A transitividade verbal indica a relação que o verbo tem com o seu complemento. Ou seja, o verbo transitivo, ele não se completa sozinho. Ele vai necessitar de um complemento para ter sentido na oração. Como que esses verbos se classificam? Como que esses verbos se dividem aí? Nós temos o verbo transitivo direto, nós temos o verbo transitivo indireto, nós temos o verbo bitransitivo, que é o transitivo direto e indireto. Vamos aprender cada um deles? Verbo transitivo direto. O verbo transitivo direto, ele vai precisar de um complemento, só que esse complemento não vem acompanhado de preposição. Então, o verbo vai se ligar diretamente ao complemento. Por isso o nome, verbo transitivo direto. A professora pediu a tarefa. Se eu viro para você e falo assim, a professora pediu, o que você me responde? Pediu o quê? O meu verbo pediu, ele não se completa sozinho. Ele precisa de quê? De um complemento. Só que esse complemento não tem preposição. Então, meu verbo é transitivo direto. A tarefa é o meu complemento do verbo. Então, como vocês viram aí no exemplo, eu tenho aí a professora, o sujeito, pediu o meu verbo transitivo e eu vou descobrir se ele é direto ou direto referente ao que ele pede. Quando eu falo pediu e vocês me respondem o que, já não tem preposição na pergunta aí. E a resposta, esse complemento também não será preposicionado. Então, a professora pediu a tarefa. A tarefa é o meu complemento verbal. Se esse complemento verbal está ligado a um verbo transitivo direto, o nome desse complemento verbal é o quê? Objeto direto. Viu aí? Então, é bem tranquilo. Terminou a prova. Olha outro exemplo aí. O que você me pergunta quando eu chego até você e falo terminou? Terminou o quê? Então, tá faltando complemento nesse verbo aí. O verbo não se completa sozinho. Então, terminou a prova. A prova é o meu complemento verbal. Se é o complemento verbal do verbo transitivo direto, esse complemento verbal tem nome de objeto direto. Viu aí que simples? Que tranquilo? Que fácil? O verbo transitivo indireto também não vai se completar sozinho. Ele necessitará de um complemento, só que no caso, como ele é indireto, ele terá que ter uma ponte de ligação. Essa ponte de ligação é chamada de preposição. Então, o meu verbo transitivo direto precisará desse complemento. E esse complemento virá acompanhado de preposição. Isso mesmo. E essa preposição, ela é obrigatória. Verbo transitivo indireto não tem como ter o complemento sem preposição. Não tem sentido aí na minha oração. Acredito no testemunho do Luiz. Acredito. O que você me fala? Acredita em quê? Não é isso mesmo? Então, meu verbo, ele não possui sentido completo. Ele vai ter que ter um complemento. Viu que na pergunta que você me fez, você colocou aí em que? Esse em é minha preposição. Viu que para perguntar em que eu acredito, você utilizou a preposição. E ela estará junto aí com o meu complemento verbal. Acredito no testemunho do Luiz. Esse no testemunho é a preposição em, mas o artigo masculino o, que fez a contração e se transformou no. Então, olha lá. Verbo transitivo indireto tem complemento juntamente com preposição.
Então, o verbo transitivo indireto necessita obrigatoriamente da preposição para fazer essa ligação entre o quê? O meu verbo e o complemento. E esse complemento, se é preposicionado e faz a complementação do meu verbo, qual que é o nome desse complemento? Objeto indireto. Ok? Tranquilo? Sossegado? Beleza? Para dificultar um pouquinho aí, nós temos o quê? O verbo transitivo direto e indireto, também conhecido como verbo bitransitivo. O verbo bitransitivo, eu vou precisar utilizar os dois complementos, ou seja, o meu verbo solicita dois complementos para ter sentido completo. De que forma? Ele vai precisar do objeto direto e vai precisar do objeto indireto também. Então, eu vou ter dois complementos verbais, um preposicionado e o outro não. Olha os exemplos. Enviei as provas aos professores. Enviei. O que você me pergunta? Enviou o que a quem? Então, aí na pergunta mesmo, você já verifica, olha lá, que uma pergunta tem preposição e a outra não. E da mesma forma vai ser o meu complemento. Um complemento terá a preposição e o outro não. Olha como que fica. Enviei, verbo, as provas, meu objeto direto, aos professores, objeto indireto. Os meus dois complementos verbais. Objeto direto e objeto indireto. Viu ali? Aos, eu tenho a preposição a contraída aí com os, artigo masculino no plural. Fica aos professores. Ok? Viu que simples, que fácil? Então, só recapitulando o que foi mostrado na videoaula de hoje. Mostrei a transitividade verbal. Verbos transitivos necessitam de um complemento. Quando o verbo é transitivo direto, ele necessita de um complemento que não tenha preposição. Esse complemento é chamado de objeto direto. O verbo transitivo indireto, o que acontece? Ele necessita de um complemento, porém esse complemento terá que vir acompanhado da preposição. Logo, esse meu complemento é chamado de objeto indireto. E nós temos o verbo bitransitivo. Esse verbo bitransitivo vai necessitar dos dois complementos, o objeto direto e o objeto indireto, ok? Bora dificultar um pouquinho. Mostrado aí para vocês a transitividade verbal, nós temos também o verbo intransitivo. O que é o verbo intransitivo? Falei ali para vocês que a transitividade é quando o verbo necessita desse complemento. Verbos intransitivos não necessitam de um complemento para ter sentido completo. Então vamos lá. Ana voltou. Preciso complementar? Não. Voltou é um verbo intransitivo. Ele tem sentido sozinho, ele tem sentido completo. Olha outro exemplo. A flor morreu. Morreu, acabou, finalizou, fim de papo. Verbo intransitivo, não precisa de complemento. Professora, mas eu quero explicar por que ela morreu. Pode. Vai ser adjunto adverbial. Por exemplo, a flor morreu de sede. Esse de sede é adjunto adverbial. Não é objeto direto, não é objeto indireto. Viu a diferença? Então, tomem cuidado com isso. Então, vamos relembrar aí? Vamos ver se vocês aprenderam? Puxa o exemplo aí. Olha lá. Os alunos viajaram. Preciso fazer complementação desse verbo? Não, viajaram, foram. Então, o meu verbo é intransitivo, ele não necessita de complemento, ok? Os alunos planejaram a viagem. Planejaram o quê? Então, precisa de complemento. E esse complemento não está acompanhado de preposição. Então, meu verbo é transitivo direto, não tem preposição entre o verbo e o meu complemento, o meu objeto. E esse a viagem é o meu objeto direto. Os alunos gostaram da viagem. Os alunos gostaram de quê? Tem preposição aí, da viagem. Então, se tem preposição, o meu verbo é transitivo e indireto.
E o complemento, o nome qual que é? Objeto indireto. Olha o outro aí. Os alunos deram a viagem aos pais. Aí eu tenho dois complementos. Um preposicionado e o outro sem preposição. A viagem é o meu objeto direto, aos pais, objeto indireto. Logo, meu verbo é transitivo, direto e indireto, ou também chamado de bitransitivo. E aí, galerinha, aprenderam? Eu fico por aqui, espero que tenham gostado dessa aula. Fiquem todos com Deus!